Oi galera, tô gravando esse vídeo aqui porque eu vi hoje uma cena em Malhação de uma filha que, ao ser corrigida pelo pai, ele acaba dando um tapa nela e é criado toda uma parafernália, como eu já falei no vídeo anterior, é criado todo um aparato, aquela coisa, ai, tem que prender esse homem, como que um homem bate numa jovem, e a mãe da menina, ela vai lá e bate no pai, revidando o tapa que ele deu na filha, né, uma atitude muito adulta, né, no caso, né, e tipo assim, né, se é errado ele bater na filha, é errado qualquer adulto bater em qualquer adulto, né, independente de ser homem em mulher, mulher em homem, né, porque a lei é igual para todos, não é? Na igualdade entre os sexos que todo mundo quer. Então, mas aí nesse questionamento entre a mãe e o pai, a mãe fala que ela é uma garota, então ela é frágil. Então, ser mulher é ser frágil? Cadê o discurso feminista nessa hora de que a mulher não é um sexo frágil? É frágil só quando interessa, né? E como eu falei no vídeo anterior, né? Infelizmente, as novelas têm mostrado isso. Os desenhos animados também mostram isso, principalmente a Peppa Pig, que é a desvalorização da autoridade do pai e da mãe sobre a criança ou o adolescente, como se a vontade dele fosse o imperativo, né? Afinal de contas, né? Quem é o chefe da família? Quem é a chefe da casa, né? É o pai e a mãe, eles que são as autoridades. E o Estado não tem que interferir na educação que o pai e a mãe querem dar para seus filhos. Isso a nossa Constituição até fala a respeito disso. Só que vem surgindo várias leis que têm obrigado praticamente a pessoa a fazer um curso de psicologia para ser pai e mãe, porque não pode falar grosso com a criança, porque você está constrangendo, está coagindo, não pode coagir, a criança não pode se sentir constrangida ao ser corrigida, mas como eu falei no vídeo anterior, né, se você faz uma coisa errada, o mínimo que se espera de você é um constrangimento, um arrependimento. A gente cobra isso das pessoas adultas, como que a gente vai cobrar isso de uma criança que ainda não tem entendimento sobre o que está fazendo? E que precisa ter esse entendimento de alguma forma. E não é conversando como se ela fosse um adulto que ela vai entender. Então você não pode, né, punir a criança e tal, e etc. Ai, porque isso daí é maus tratos. Tudo hoje em dia virou maus tratos. E a gente vê o quê? Uma sociedade que está sendo totalmente desmoralizada, porque é menor matando menor. E na hora de punir o menor, ele não pode ser punido por quê? Porque ele é menor. Enquanto isso, ele faz outras vítimas também menores, também maiores, e por aí vai. Então, é uma sociedade sem limites que está sendo gerada. E por esses desvalores. E mais, eu te digo mais, a gente vê tanto jovem, tanto adolescente caminhando para o suicídio, para as baleias azuis da vida, multicoloridas e etc e tal. Por quê? Porque não sabe lidar com limites. E pior ainda, tem essa questão do bullying. Bullying, é claro, existe o bullying, ninguém não deve ser incentivado o bullying e etc e tal, mas mais do que isso, é preciso você treinar seus filhos para lidar com o não, com a rejeição, com o desprezo, a superar isso. Mas não, é sempre uma sociedade que está pregando um vitimismo tanto no meio adulto como no meio infanto-juvenil, que como não sabe a pessoa, né, a criança, o menor, não sabe lidar com limites, não sabe lidar com não sabe lidar com as rejeições, não sabe lidar com as diferenças, o que acontece? Não sabe lidar com a vida, então caminha para a morte. Quando é para a morte, ele sendo o agente provocador da morte, né, como vítima da morte, ou então, né, como alguém que decide dar fim à própria vida. Então, é por isso que a gente vê toda essa tendência que a gente tem visto, não só tendência, não, fato mesmo, estatística, né, síndrome do pânico, a ansiedade, as jovens com depressão. Por quê? Por falta da autoridade paterna que está sendo tirada pela influência cultural
que eles estão recebendo. E não basta apenas você educar seus filhos ou proibi-los de ver televisão e até canais de YouTube que incentivam esse tipo de comportamento em relação aos pais, desautorizando pai e mãe, né, colocando o adolescente ou a criança como um agente que faz chantagem, como autoridade sobre os pais. Não adianta. Você tem que ir além, porque por mais que você eduque bem o seu filho, que o proteja desse tipo de material, ele vai conviver na sociedade, seja no cursinho, seja na escola, seja até mesmo na igreja, com pessoas que estão sendo mal influenciadas e que podem acabar influenciando eles através da amizade, porque a amizade influencia. Então você tem que criá-lo com base suficientemente forte para eles resistirem aos estímulos indiretos que eles vão receber dessa cultura televisiva e também, né, midiática, mais que televisiva, midiática, porque não tá só na televisão, tá no cinema, tá nas músicas, tá na internet, para dar respostas e se manter firme na educação que você quer passar para ele. Então, não é só não alienar o seu filho, pelo contrário, tem que deixar ciente de que existe isso lá e que isso é errado. Não é só privá-lo disso, porque você não vai conseguir privá-lo totalmente, porque ele está inserido numa sociedade que está sendo influenciada por isso. Mas educá-lo para conseguir conviver e combater isso. Então é isso. Porque isso é algo que vai muito além de uma questão apenas, né, dele te respeitar ou não, mas vem uma questão também disso, dessa cultura toda de morte que vem por trás disso, porque uma criança sem limite, uma criança que não sabe lidar com a rejeição, que não sabe lidar com o não, ela se torna propensa e vítima desses joguinhos mortais que a gente vê por aí e de coisas muito piores, que só vêm a destruí-la, ok?